No dia 25 de novembro, aconteceu no Hotel Dan-In, em Campinas, a segunda reunião da direção colegiada ampliada do Sinergia CUT 2011-2014. No evento, aconteceram duas palestras, uma sobre trabalho decente e outra sobre saúde e segurança no trabalho. Outras discussões importantes também aconteceram na reunião. Abordando o tema trabalho decente, foi apresentada uma cartilha para conscientizar esses trabalhadores. Uma cartilha bem ilustrada e colorida para chamar a atenção de toda a população, que precisa ficar atenta às suas condições de trabalho. Esse foi o primeiro tema do dia, abordado em uma palestra com Manuel Messias Melo, secretário de Relações do Trabalho da CUT. As estratégias da CUT em relação ao próximo ano também foram comentadas pelo palestrante. A CUT, no 2012, vai atuar fortemente com base na plataforma da classe trabalhadora que nós entregamos em 2010 à presidenta Dilma, no sentido de intervir para que o modelo de desenvolvimento que está sendo construído no Brasil tenha o trabalho como centro. O que significa? Significa para nós temos que avançar no sentido de reduzir a precarização das relações de trabalho. Isso significa para nós combater a terceirização. Eu acho que esta é uma disputa que começaremos em 2012 de forma muito forte. É uma agenda que, no nosso entendimento, está no Congresso Nacional avançando de uma forma negativa para os trabalhadores, porque tende a institucionalizar no Brasil a ideia de trabalhadores de mais de um tipo de relação, de trabalhador de primeira classe com direitos garantidos, trabalhador de segunda classe quase sem direito. A agenda da terceirização é muito importante, é essencial, mas também para nós começamos um ano, a partir do debate da Conferência Nacional do Trabalho Decente, tentando discutir qual o padrão de relações de trabalho no Brasil. Nós precisamos modernizar esse padrão de relações de trabalho. Isso significa para nós ampliar as garantias para o trabalhador exercer sua cidadania. Isso significa ele poder exercer e cobrar o cumprimento dos seus direitos. Significa a ratificação da Convenção 158 contra demissões motivadas. Hoje no Brasil o trabalhador não pode exigir direito dentro de uma empresa privada, que ele possa ser demitido. Então nós temos que proteger o trabalhador. Significa avançar, e queremos avançar fortemente do ponto de vista da liberdade de organização sindical desde o local de trabalho. Significa conquistar o direito da organização pelo local de trabalho. Temos que superar essa visão anacrônica de que a empresa, por ser propriedade privada, está submetida às regras de produção, às regras de relações de trabalho que o patrão define. Não é. A relação de trabalho é uma relação social entre quem vende seu força de trabalho, que é o trabalhador, e quem compra, que é o empresário. Portanto, essa relação social tem que ter regulação pública, tem que ter uma legislação protetiva a nível nacional para equilibrar a relação, e tem que permitir que o trabalhador se organize e para se defender e avançar nos direitos. E um outro ponto importante também é ampliar os direitos. Nós temos que avançar no Brasil no sentido de ratificar a Convenção 87 da OIT, ratificar a Convenção 58, regulamentar a Convenção 51, que garante a negociação coletiva no serviço público, ratificar a Convenção 156, que dá responsabilidade social compartilhada para as responsabilidades familiares, ou seja, no sentido de proteger a mulher e permitir que ela possa entrar no mercado de trabalho sem ter a dupla jornada de trabalho, sem ser só sua responsabilidade, a criação do filho, a manutenção da casa, e ratificar a Convenção 189, que garante direitos iguais para as trabalhadoras domésticas. Esta é uma agenda de 2012 extremamente importante, que nós vamos travar a partir da organização dos trabalhadores, a partir do fortalecimento dos sindicatos, mas também vamos tentar transformá-la em propostas concretas para, na disputa de 2012, em cada município, os gestores, aqueles que se candidatam a ser prefeito, aqueles que se candidatam a ser vereadores, se comprometam com os direitos dos trabalhadores. Por fim, uma agenda permanente para nós, que é a ratificação da Convenção 87, a liberdade da autonomia sindical plenamente. Significa, nós temos que superar o modelo que nós temos de sindicato, fragmentado, compartilhado, financiado pelo imposto sindical. Temos que ter sindicatos autônomos, construídos pelos trabalhadores, financiados pelos trabalhadores. Essa é a agenda da CUT para 2012. A segunda palestra abordou o tema saúde e segurança no trabalho, com o professor Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela, da Faculdade de Saúde Pública USP.
ele apresentou no evento índices surpreendentes. A mortalidade no emprego é por muitas pessoas algo desconhecido. E para ele, palestras são importantes para exibir esses números e conscientizar as pessoas. A saúde e segurança no trabalho são assuntos sempre debatidos nos sindicatos, mas para o professor, os sindicatos, de maneira geral, chegaram a atuar bem mais nesse assunto. A visão que a saúde do trabalhador, o conceito de saúde do trabalhador, tem uma compreensão de que só existe saúde do trabalhador com a participação ativa dos principais interessados no assunto, que são os trabalhadores. Então não existe saúde do trabalhador sem a participação do trabalhador, né? Portanto, sem a participação do movimento sindical, das formas de representação, não só do sindicato, mas principalmente no local de trabalho, né? O risco ele está presente lá na situação de trabalho, dentro da empresa, naquela tarefa específica, numa situação que pode ter pressão, pode ter uma série de aspectos que empurram o trabalhador para uma condição de perigo, né? Então, se o trabalhador não for ativo, né, na defesa da sua saúde, não ele individualmente, mas coletivamente, né, a gente vai vivenciar uma situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Né? O movimento sindical já foi bastante ativo nesse assunto e perdeu bastante força, infelizmente. Se a gente pensar do final da década de 80 para hoje, o movimento sindical já esteve muito mais atuante do que é hoje nessa questão, né? Por outros problemas, por priorizar a questão de garantia de emprego, salário, enfim, tem várias justificativas. Mas eu acho que é fundamental a participação do movimento sindical nesse assunto, né, e para ver se a gente consegue reverter um pouco o quadro aí de adoecimento, né, cada vez maior, de acidentes, fatalidades, né, como a gente viu aí na discussão do setor elétrico. O presidente do Sinergia CUT, Jesus Garcia, fez um balanço dessa atividade realizada no Hotel Dan com a participação de todos os dirigentes. Estamos reunindo a colegiada como um todo, né? Aqui basicamente toda a representação de base, né? E esses temas, eles refletem sobretudo a realidade, o cenário que a gente vive no dia a dia, né? As empresas se reestruturam por conta da loja de mercado, então sempre se movimentando. O impacto geralmente é direto nas relações de trabalho. Relações de trabalho, terceirização, inversão de valores, essa coisa toda da introdução de novas tecnologias. E esses dois temas, um deles é sobre trabalho decente, né? Então foca diretamente nas relações de trabalho. Evidentemente que trabalho decente na ótica do patrão, né? Que é um pouco que a gente vê aí fora. Pensar trabalho decente na ótica do trabalhador, é por isso que o momento é importante, né? Que as pessoas aprofundam um pouco o debate em relação aos conceitos, né? A forma de enxergar esse conceito de trabalho decente. Como é que a OIT enxerga, né? Como é que os empresários enxergam, como é que é uma visão meio que tripartite, né? Em relação ao saúde e segurança do trabalho, é uma prioridade estratégica do Sinergia sempre, né? E trazer alguém, né, como o professor Rodolfo, para aprofundar o debate, também vai na linha dos conceitos. Porque uma coisa é pensar a gestão de saúde e segurança do ponto de vista do capital, né, que é totalmente voltada à legislação que está aí, a CLT, Portaria 3214, suas NRs, que tem uma visão extremamente tecnicista, né, da engenharia, da higienização, da saúde ocupacional, biologicista. Olha, você está doente porque a vida é assim, né? E é aquela explicação numérica. Aqui a gente está mostrando para os trabalhadores um outro lado, né, de pensar a prevenção e a promoção. Ou seja, o conceito da saúde do trabalhador. Mas aí você, trabalhando a gestão de segurança do ponto de vista do homem, do trabalhador como um sujeito coletivo de organização. E aí você olha os seus sentimentos, os valores, os conhecimentos, a qualificação, essa coisa toda, além da planta, dos riscos, dos grupos, do fator de risco, fazendo uma relação disso tudo com a questão ambiental. Entendeu? Então, veja, são dois temas de extrema importância para nós, né? Além, evidentemente, do período da tarde, onde nós vamos submeter a colegiada a nossa proposta de planejamento estratégico, né, para o próximo período. E vai ser muito bom o debate da tarde também, porque as pessoas vão poder observar se a executiva, durante o seu planejamento estratégico, né, definiu de forma muito clara quais são as dificuldades que nós temos em relação ao enfrentamento com o patrão, a luta pela garantia do contrato de trabalho, enfim, aqueles desafios que nós temos, que é valorizar o trabalho, que é ampliar benefício, que melhorar aquelas coisas todas que a gente tem, entendeu? Então, no período da tarde, a gente finaliza a colegiada com esse debate do planejamento estratégico, né, que está focado, primeiro, no fortalecimento do Sinergia, mais e mais fortalecer, pontos positivos, o que pode melhorar, aquela coisa toda,
né? Mas também o nosso ajuste na organização sindical. Como é que a gente vai se ajustar considerando a conjuntura circunstancial, a disputa, o papel do Estado, a atuação, a forma do Estado atuar em relação às questões relativas não só às condições de trabalho, mas também em relação ao setor, nosso setor, né? É que o grande desafio que nós temos pela frente, né, do ponto de vista institucional, é a revisão das concessões do setor elétrico. Entendeu? Então está no planejamento, a gente definiu, fortalece, entendeu? Se organiza, se ajusta e foco institucional. Entendeu? E na virada do calendário a gente está claro quais são os desafios que nós temos pela frente. Evidentemente que além, né, da preparação da campanha salarial, que é garantir os acordos, garantir os contratos de trabalho e tudo mais. Entendeu? Mas sabemos que além disso nós temos que também lutar para fazer a revisão, né, das concessões, no sentido de confrontar a Fiesp, porque a Fiesp vem com a posição da licitação. Licitar um setor é reprivatizar um setor, isso nós não queremos, não permitimos, não concordamos. Então vamos defender a renovação já, mas quando olhar a nível do sistema de potência a nível nacional. Quando você olhar aqui para o Estado, né, nós queremos a suspensão das concessões, porque os empresários responsáveis que privatizaram o setor, nenhum deles, né, tem, na verdade, negligenciado na sua responsabilidade. Não tem feito investimento, não tem expansão, e quando tem, é com dinheiro público, é dinheiro da sociedade, dinheiro do BNDES, dinheiro do Fundo de Garantia, e nós não aceitamos isso, porque os caras lucram, né, investem com dinheiro público, dinheiro da população, né, e precarizam o setor através da gestão terceirizada, no quadro próprio também. Então, nós precisamos exigir contrapartida. Contrapartida sim. O que nós queremos para manter a concessão na mão desses caras? Primeiro, compromisso em melhorar a tarifa, porque não dá para vir aqui e dizer, olha, é a tarifa mais cara do mundo. A dona Fiesp sabia, nós avisamos ela, nós avisamos a população, olha, se privatizar, vai arrebentar com a tarifa, a população vai pagar caro. E é o que está acontecendo hoje. Mas a Fiesp faz a discussão da tarifa do ponto de vista, né, do mercado livre, ganhar mais ainda dinheiro. E nós queremos, na verdade, fazer o debate da tarifa do ponto de vista de que o excedente da tarifa, né, seja, né, priorizado para o consumidor residencial, né, que seja compensado. Além, evidentemente, da qualidade do emprego, né, além, evidentemente, do fim das terceirizações, do combate à precarização e do controle social, né, da energia por parte da população. Entendeu? Então, é também um debate importante e está dentro do nosso planejamento estratégico que a gente vai poder aprofundar agora no período da tarde, né, com a direção do Sinergia. Para finalizar, o que nós queremos é isso, controle social, né, da energia sob, né, o controle público, né, de responsabilidade do Estado.